Olá, senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Introdução ao Eletromagnetismo para Engenharia. Essa é a série temática. Nessa série temática, nós nos concentramos em resolução de exemplos. Na aula de hoje, será uma aula exclusivamente para resolução de problemas. A bibliografia indicada é o livro do Matthew Sadiko, de Elementos de Eletromagnetismo, e do Griffiths, de Eletrodinâmica, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá? Bom, nesse problema, o que se pede é que se encontre o campo elétrico E em um ponto P a uma distância denominada Z acima do centro de um anel circular de raio A, com carga total igual a Q, uniformemente distribuída em todo o anel. Então esse é o clássico problema do anel carregado uniformemente, tudo bem? Então note aqui na figura ao lado, nós temos uma representação do problema. Em preto estão os eixos cartesianos, x, y, z. O anel, então, vai ser posicionado de modo que o centro do seu anel, passe pelo eixo z. E como se deseja que o ponto P esteja a uma certa distância do centro, o ponto P estará alinhado no eixo z. O raio do anel é igual a A e a carga total distribuída em todo o anel é igual a Q. Ok? E se deseja calcular o campo elétrico E. Com isso, o anel vai estar coplanar ao plano XY, ok? E perpendicular ao eixo Z. Entendida a geometria do problema? Essa escolha vai facilitar bastante, porque o nosso vetor vai ter, ou vai estar no eixo Z, ou vai ter coordenada Z0, dependendo do que se queira fazer, ok? Bom, é claro que se trata de um problema de densidade linear de carga, certo? Então, um anel em que eu vou desprezar a espessura do fio ou do material em que está depositada essa carga elétrica, eu vou assumir como uma linha em forma de anel. De modo que eu vou utilizar a expressão de lei de Coulomb para uma distribuição linear de carga. Então vocês lembram que essas expressões elas não mudam muito de uma para outra. O que muda é se vai ser uma integral simples, no caso de distribuição linear, dupla ou tripla, se for superficial ou volumétrico, se a distribuição é linear ou não, e é claro, se a integral for simples, eu tenho um dl. Se a integral for dupla, eu tenho um ds de superfície. Se a integral for tripla, eu tenho um d volumétrico. No caso aqui, é um problema de densidade linear, então é uma integral simples e eu tenho um dl. E quanto vale ρl, que é a distribuição linear de carga? Né? Lembra, ele é uma grandeza medida em coulombs por metro, é uma distribuição linear. Como a carga é uniforme, basta dividir a carga pelo comprimento do anel. O comprimento do anel vai ser 2πr e o raio do anel é A. Então, o comprimento do anel é 2πa. E a carga é Q. Então, divido um pelo outro e vou ter a distribuição linear de carga que eu preciso para poder aplicar a lei de Coulomb. O próximo passo, então, é escrever o vetor R. Essa é provavelmente a parte mais complicada desse problema. Então, prestem bastante atenção. Para escrever o vetor R, é o vetor que aponta da carga para o ponto onde se quer medir o campo elétrico. No caso, como é uma integral, é um dq, é um elemento infinitesimal de carga. O dq, o elemento infinitesimal de carga, é claro que é a densidade linear de carga vezes o elemento infinitesimal de comprimento. Né? Quando eu multiplico um pelo outro, eu vou ter um elemento infinitesimal de carga. O vetor R está representado aqui na figura. Imaginar onde ele está não é a parte mais difícil. Então, de fato, ele vai de dq até o ponto P. Agora, para escrever o vetor R, é mais fácil escrever as suas projeções e depois construir esse vetor, ok? Então, a primeira projeção desse vetor vai ser um vetor que aponta da origem até o ponto P da medida.
esse vetor, que eu vou chamar de RP, está descrito em amarelo na figura, ele está alinhado ao eixo Z, concorda? Foi uma das vantagens de ter construído a geometria desse problema desse jeito. De modo então que o vetor RP, que é o vetor que aponta da origem até o ponto P, onde eu quero medir o campo elétrico, vai ser simplesmente Z, que é a altura do ponto P, vezes AZ. Tudo bem? O próximo vetor que eu preciso fazer tem que estar no eixo XY. No entanto, esse é um vetor que varia, né? À medida que eu for integrando e calculando durante todo o anel, esse vetor ele varia. Mas se eu escrever em coordenadas cilíndricas, não. Então, se eu escrever em coordenadas cilíndricas, o vetor RP, o RDQ, quer dizer, o vetor que aponta para a carga, da origem para a carga, ele vai ser sempre radial ao eixo Z. E o vetor radial ao eixo Z, em coordenadas cilíndricas, é o vetor ρ. Então, o vetor RDQ vai estar na direção a ρ, ok? Olha aqui embaixo. O comprimento dele é fixo, porque o raio do anel é fixo, é A. Então, o RDQ vai ser igual a A vezes a ρ, ok? Então, note que, uma vez construídos o RDQ e o RP, eu posso definir, então, o R como sendo o RP menos o RDQ, ok? Esse menos vem porque nós escolhemos partir os dois vetores, tanto o RP quanto o RDQ, da origem, certo? Então, um deles vai ficar negativo. Observem a figura e vocês vão perceber que, de fato, o RDQ tem que estar negativo. Tudo bem? É aquela velha história de ir de um ponto a outro, né? Eu posso ir do ponto DQ ao ponto P indo direto por R, ou eu posso ir na direção menos DQ e depois na direção menos RP, ok? Na direção RP, perdão. Certo? Então, substituindo agora quantos são os valores, eu tenho o vetor R em coordenadas cilíndricas, isso é muito importante. Tudo bem? O vetor R, então, vai ser ZAZ menos A a ρ. Tudo bem? Note que esse vetor a ρ, ele é um vetor um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele é uma projeção, ele é perpendicular ao versor AZ, mas ele pode assumir qualquer posição nesse plano, dependendo do valor do θ, que é a outra coordenada cilíndrica, ρ, θ e z. Ok? Entendido? Essa provavelmente é a parte mais complicada do problema. Eu consegui enxergar e escrever o vetor R partindo de dq até p. Bom, feito isso, a próxima etapa é escrever o dl. Né? Quanto vale o dl e em que coordenadas ele está e para onde ele aponta? Ora, variar o comprimento do anel de modo a pegar ele inteiro significa variar o ângulo da coordenada cilíndrica. Não é isso? Para deixar isso claro, eu escrevi o versor a θ aqui, já que ele é o único que não apareceu no R. Então, o versor a θ ele é perpendicular ao arro, ele está apontando para lá. Então, é claro que a gente, ao integrar esse anel inteiro, precisa variar em θ, certo? Então, uma variação de dl dentro desse anel vai ser igual ao raio vezes uma variação de ângulo de θ. E se isso for infinitesimal, uma variação dl vai ser igual ao raio vezes dθ. Então, note que dl não é só dθ também, porque o dl tem unidade de comprimento e o dθ vai ter unidade de radianos, né? Só em ângulos. Eu preciso ajustar essa unidade, mas para isso a gente sabe que basta multiplicar pelo raio. Tudo bem? Os dois agora vão ter unidade de comprimento, tanto dl quanto a dθ. Bom, agora está escrito, eu posso voltar para a lei de Coulomb. Né? Então, a lei de Coulomb para uma distribuição linear de carga é essa. Tudo bem? Eu conheço o raio e conheço o dl. Então, agora eu posso escrever essa lei de Coulomb, explicitar esses termos. Note que o ρ sobre 4πε0 não depende da posição. Não depende de nada da integral. Então, ele pode sair para fora e já deixar um pouco mais limpa essa minha integral. Então, ele está aqui, para fora da integral. Para poder integrar sobre o anel completo, agora que eu sei que o meu dl é um dθ,
o dθ vai variar de 0 até 2π. Tudo bem? Então, eu já tenho os limites da minha integral de linha aqui. Agora, basta escrever o vetor R, que está aqui, e o módulo do vetor R. Então, o módulo ou a norma desse vetor vai ser a soma das suas coordenadas ao quadrado. Então, ele vai ser igual a z² mais a ao quadrado raiz. A raiz entra nesse meio, e eu já tinha um cubo aqui, então fica z² mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Tudo bem? Então, note que esse 3 meios, o 3 já estava aqui na expressão da lei de Coulomb, e o meio vem da norma do vetor. Eu preciso substituir o dl também, e o dl vai ser um a dθ. Bom, como eu faço para resolver essa integral agora? É claro, eu posso distribuir o a, né? Mas o mais importante é lembrar que a integral obedece à propriedade distributiva. Então, o jeito mais fácil é integrar em cada direção. Eu integro na direção AZ e integro na direção Aρρ. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai quebrar essa subtração em duas integrais. Então, vai ter a integral na direção AZ e a integral na direção Arρ. E a gente aproveitou e já distribuiu o A. Então, aqui ficou Z vezes A vezes AZ. E aqui ficou menos A ao quadrado vezes Arρ. Tudo bem? Nosso trabalho agora é resolver cada uma dessas integrais e depois somar tudo para encontrar o vetor do campo elétrico, que é o objetivo do problema. Bom, vamos resolver então cada uma das integrais. A primeira integral, a integral na direção AZ, não é uma integral complexa de ser resolvida. Por quê? Porque eu estou integrando em dθ e o AZ é completamente perpendicular a dθ. Então, e não depende de dθ de forma nenhuma. Então, basta que eu tire para fora todos esses termos. Então, o z não depende de θ, o a não depende de θ. Então, todo esse termo sai para fora da integral. E eu tenho simplesmente a integral de AZ dθ. A integral de AZ dθ, o AZ também pode sair para fora da integral, né? Ele pode sair para fora e eu vou ter uma integral de dθ de 0 até 2π. Essa integral vai dar θ de 0 até 2π, que vai dar 2π. Ok? Então, eu vou ter esse termo aqui da frente, multiplicado por 2π na direção AZ. Deem uma olhada e vejam se está tudo ok. Entenderam? Muito bem. Agora temos que fazer a integral do Arρ. Bom, novamente eu tenho um termo grande que não depende de dθ. Não é isso? Então isso pode sair para fora. E o que eu tenho é a integral do Arρ em dθ. Agora, essa integral tem uma grande particularidade. Ela vale zero. Não é? Porque o Arρ depende de θ. O Arρ é o vetor unitário que aponta na direção do ρ. Que direção é essa? Depende do valor de θ. Ela pode se alinhar com x, com y, com menos x, com menos y, ou com qualquer outra posição. Como eu estou integrando num anel inteiro, vai dar zero. Mas a gente não precisa acreditar na nossa intuição. A gente pode demonstrar isso aqui. Então, se vocês nunca viram ou não lembram mais, vamos ver por que essa integral é zero. Bom, então a pergunta, essa integral é zero? Bom, Arρ depende de θ. Como Arρ depende de θ? Eu posso escrever, então, Arρ em função de AX e AY. Fazer uma mudança de coordenada de cilíndrica para cartesiana. Basta projetar o vetor. Então, a projeção do Arρ vai dar cosseno de θx, seno de θ AY. Definição da coordenada Arρ. E substituo isso, então, na minha integral. A integral de Arρ dθ é igual à integral de cosseno de θx mais seno de θ AY dθ. Novamente, eu posso dividir essa integral em cada uma direção. Integro na direção x e integro na direção y. Bom, ao fazer isso, eu vou ter a integral do cosseno de θ vai dar seno de θ de 0 até 2π. A integral de seno de θ de 0 até 2π vai dar 0 menos 0 na direção AX. A integral de seno de θ vai dar menos cosseno de θ, também de 0 até 2π, que vai dar menos 1 menos 1. Então, tanto 0 menos 0 quanto 1 menos 1 dá 0. Então, essa integral
quando separada nas suas coordenadas x e y, ela é 0 na direção x e 0 na direção y, então não tem jeito, é 0 e pronto. Tudo bem? Lembrado? Então agora que a gente acredita que a integral a rho dθ é igual a 0, a gente volta para a expressão do campo elétrico e cancela inteirinha essa integral aqui, ó, porque ela é uma constante vezes a integral de a rho dθ. Note que então o campo só vai ter componente na direção z. E o que a gente vai ter, então, é o campo elétrico na direção de ρl. A gente já resolveu essa integral, basta substituir, o termo da frente fica, substituo o valor da integral e pronto, eu tenho a expressão do campo. Se eu quiser parar aqui, tudo bem, porque eu sei quanto vale ρl. Mas se eu quiser substituir e voltar para os parâmetros iniciais do problema, basta escrever o ρl em função de Q e A. Ok? Ao fazer isso, esse 2π aqui vai cancelar, né? O 2π que apareceu da integral de θ vai cancelar com o 2π que aparece na definição de ρl. E a expressão que a gente queria encontrar, que diz que o campo elétrico de um anel carregado é igual a 1 sobre 4πε0 vezes a carga, vezes a altura em que o ponto está, dividido por z² mais a² elevado a 3 meios vezes na direção AZ. Vamos pensar um pouquinho para dar um pouco de significado para essa expressão, né? Fazer algumas considerações. Note então que o campo é na direção Z. Isso é dado pela simetria do problema. As componentes em x e y do campo elétrico, eles vão sempre se anular mutuamente, porque eu vou ter um pouquinho de carga em x e um pouquinho de carga em menos x. Então, esses pedaços dos vetores vão se anulando. De modo que quando você integra o anel inteiro, só vai sobrar a parte em z. Tudo bem? Note também que se z for igual a 0, o termo de baixo vai dar a², não tem problema. A² elevado a 3 meios vai dar a². Mas em cima, o z vai zerar. Então, o e é igual a 0. E, portanto, não há campo no centro do anel. Isso faz sentido, né? No centro do anel, os vetores se cancelam mutuamente e não tem componente em z. Ok? Por fim, se a gente quiser fazer mais uma consideração interessante, é tentar descobrir o que aconteceria se eu for para muito longe do anel. Então, se z tender para infinito, se for grande demais o z. Ora, se o z tender para infinito, esta z² mais a² aqui vai dar só z². Esse z², então, elevado a 3 meios, vai dar z². Não é? Que, como tem um z em cima, vai dar simplesmente z² embaixo. Essa formulinha aqui já é nossa velha conhecida, né? Imagina, uma carga pontual na origem e eu quero descobrir quanto vale o campo elétrico num ponto no eixo z. Vai dar exatamente isso daqui, não é isso? É a expressão de uma carga pontual. Então, muito longe do anel, eu enxergo um ponto ali. Note que essas considerações fazem com que a gente ganhe confiança no resultado final, né? Se tudo isso faz sentido, então essa expressão deve estar correta. Nos limites ela faz sentido, no meio termo ela tem que fazer sentido também. Tudo bem? Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham entendido a resolução desse problema. Esta aula temática então foi dividida em 3 partes, 3A, 3B e 3C. Não deixem de acompanhar as temáticas 3B e 3C para mais problemas de lei de Coulomb e lei de Gauss, ok? Até mais e bons estudos!